Pecuária em Foco. Eles são um dos maiores vendedores de sêmen do país, com uma genética que está sempre na liderança de sumários, produzindo animais que impressionam pelo equilíbrio. Conquistas que apenas refletem o foco e a rigidez do melhoramento genético desenvolvido pelo Rancho da Matinha ao longo de um caminho de 30 anos de pioneirismo. O trabalho da Matinha é um trabalho que marca por duas palavras: pioneirismo e foco. Eu comecei a acompanhar o trabalho da Matinha em novembro de 1997. Então, no final do ano vão ser 25 anos. E o Luciano já tinha focos em algumas características que hoje a gente chama de critérios. Os objetivos da seleção da Matinha são objetivos que não diferem de objetivos de outros criatórios importantes. Todos eles querem maximizar a produção de carne de qualidade ao menor custo, trazendo o maior lucro para o criador. Mas a Matinha diferencia nos critérios. Se a gente observar na Matinha ali no lago, são aquelas 5 pedras que compõem os critérios de seleção. Eles foram desenvolvidos aqui na Matinha com pioneirismo mesmo. Isso aconteceu com a precocidade sexual, das que mais cedo iniciou a precocidade sexual de forma científica, fazendo experimentos, fazendo testes, tanto no macho quanto na fêmea. Foi isso na parte de carcaça. Antes da ultrassonografia de carcaça, nós introduzimos aqui a avaliação de carcaça por meio de scores corporais que eram feitos ao sobreano. E em 2002 entrou a ultrassonografia, que veio a trazer uma contribuição maior para a avaliação dessas características. No início da década de 2010, houve a introdução da eficiência alimentar, trazendo todo o equipamento do Canadá, que é o Grow Safe, e depois adicionando o Intergado, mas inicialmente com o Grow Safe, e trazendo as provas de eficiência alimentar, com consumo alimentar, conversão alimentar, índice de eficiência alimentar, consumo alimentar residual, isso tudo pensando no que veio logo em seguida também no início dos anos 2010, que foi o primeiro índice econômico a ser lançado no Brasil. Um índice econômico completo, porque os índices econômicos até hoje existentes no Brasil são índices econômicos que ponderam apenas o output, o que o animal produz. E o índice econômico da Matinha, desde 2011, ele tem um input também, o que o animal consome, o que o animal gasta para ter uma produção. Então, isso tudo trabalhando de forma econômica para a gente ter o índice real Matinha, tanto o índice real Matinha desmama, que visa aqueles produtores que vendem animais a desmama, quanto o índice real Matinha integrado, que visa o ciclo completo. E isso tudo faz com que o Rancho da Matinha seja um rebanho ímpar no cenário nacional. O equilíbrio do Rancho da Matinha vem de uma palavra: seleção feita no índice. Então, na otimização dos acasalamentos, o ranqueamento dos acasalamentos aplicados filtros é feito no índice real Matinha. E como eu disse, o índice real Matinha é um índice que pondera de forma econômica reprodução, tanto a periodicidade reprodutiva e produtiva, quanto a precocidade sexual. Pondera de forma econômica rendimento de carcaça, acabamento de carcaça, e pondera de forma econômica também o desenvolvimento corporal. Então você não foca as características de forma isolada. Você foca as características num conjunto, maximizando o índice ou o número final que aquele animal tem. Então isso traz uma harmonia nas diversas características. A gente poderia perguntar: o rebanho Matinha é forte em quê? É forte em carcaça, acabamento e rendimento de carcaça? É. Ele é forte em precocidade sexual? É muito forte. Ele é forte em habilidade materna? É muito forte. Ele é forte em desenvolvimento? Ele é forte em desenvolvimento. Então a gente não tem um ponto a destacar no rebanho Matinha. Isso tudo, na minha visão, decorre da seleção ser feita em cima de um índice. A seleção para a otimização dos acasalamentos é feita em cima de um índice, que é um índice genético puro, e a seleção final na avaliação entre rebanho é feita de um índice também, um índice fenotípico, que é um índice que congrega tudo isso aí, congrega inclusive a parte de eficiência alimentar.
É interessante porque se a gente fala em genética, e a gente sempre monitora a genética pelas curvas de tendência, as curvas de tendência da matinha, elas são sempre crescentes, sabe? Distanciando de outros rebanhos, distanciando na média do PMGZ, distanciando da média da NCP, distanciando da média do Gene Plus. Então é um rebanho que está numa evolução mais acelerada do que a média dos programas. E são curvas de tendência que elas não têm muitos vais e vens. Elas são suaves, sabe? Muito fruto dessa consistência, dessa persistência, desse foco que o rebanho matinha tem ao longo dos anos nos critérios de seleção. O Rancho da Matinha, se nós pensarmos no plantel Matinha, criado no Rancho da Matinha, é um plantel que não se expandiu ao longo dos anos. É um plantel que gira em torno de 600, 700 matrizes. Isso está fixo há vários anos. Agora, se a gente pensar na genética da matinha hoje no Brasil, ela é muito maior do que esse plantel de fêmeas produz. Eu diria que o Rancho da Matinha hoje funciona, se a gente fizer um paralelo com a suinicultura, com a avicultura, como um rebanho núcleo. E ele tem hoje várias parcerias que são rebanhos multiplicadores dessa genética matinha. É interessante porque um rebanho que está estável, o rebanho de fêmeas há tantas gerações, há tantos anos, né? E com a seleção tão forte, tão eficiente, com os critérios sendo observados, com o índice econômico sendo aplicado, né? Só poderia trazer os resultados que a gente tem observado. A seleção é realmente muito forte. Os níveis de descarte são muito altos. O nível de exigência para que os animais sejam incorporados a esse plantel de fêmeas de 600, 700 cabeças é muito exigente. E isso tudo está no DNA dos 200 reprodutores selecionados especialmente para o leilão Matinha Expogenética, dia 21 de agosto. Quem adquirir genética matinha para introduzir no seu plantel está adquirindo um pacote. Então a gente tem realmente representado nesses 200 animais a fina flor da genética brasileira em termos de Nelore da última safra produzida. A gente retorna com os leilões presenciais aqui durante a Expogenética. Eu queria fazer um convite especial a todos para o nosso leilão, a Matinha Expogenética. Vamos oferecer 200 touros apartados a dedo para ser uma festa assim, diferenciada. Vamos iniciar apresentando os touros jovens recém-contratados, todos já com sêmen disponível, e vamos oferecer pacotes em condições assim super especiais. Então eu conto com vocês aqui dia 21, a partir das 9 horas da manhã, aqui na Matinha. Então, seu encontro com a qualidade do Rancho da Matinha é no dia 21 de agosto, domingo, aqui na Fazenda, em Uberaba, a partir das 9 horas da manhã. Ou então, dê seus lances de casa pelo Canal Rural. Para mais informações, entre em contato com a equipe do Rancho da Matinha ou então a Programa Leilões. Pecuária em Foco.